Recentemente li um livro sobre mudanças que mudou completamente meu ponto de vista e me deu 3 poderosas armas para fazer mudanças na minha vida de um jeito fácil. Sabe, não sei como é a sua personalidade ou o que você faz, mas tenho certeza de que tem alguma coisa que você gostaria de mudar. Talvez seja só um mau hábito como comer besteiras, ou talvez você gostaria de acordar mais cedo e se exercitar. Ou talvez você gostaria de mudar uma situação ou ajudar outra pessoa a mudar. Seu colega de apartamento bagunceiro, sua colega de trabalho que não atinge as metas, os membros da sua equipe, o seu ambiente de trabalho estressante, etc. Todos temos algo que gostaríamos de mudar, mas mudar é difícil. Então, como fazer para que se torne mais fácil? Como você pode efetivamente lidar com a mudança ou ainda promover mudança em seu meio e nas pessoas ao seu redor? Este vídeo é baseado em um livro chamado Switch, Como Mudar as Coisas Quando a Mudança é Difícil, que foi escrito pelos irmãos Chip e Dan Heath. Dele, tirei 3 lições para você. Antes de começarmos, quero que você tenha uma imagem muito clara na sua mente, porque vamos usá-la por todo esse vídeo. A imagem é a seguinte: um elefante e um condutor, que está o levando por um caminho. O condutor, o elefante e o caminho são os 3 elementos mais importantes da mudança. O condutor é o seu lado racional, que é aparentemente quem está no comando. Ele analisa, raciocina e planeja tudo para então guiar o elefante. O elefante é o seu lado emocional e instintivo. Existe um motivo pelo qual o elefante foi escolhido em vez de um cavalo, para te dar uma noção de como é difícil para o condutor ter voz nessa relação. O condutor está, obviamente, em uma posição desfavorável e é exatamente por isso que as pessoas continuam, por exemplo, a fumar, mesmo que saibam que fumar é extremamente prejudicial à saúde. O elefante deles está no controle. E não podemos culpá-lo, certo? Olha o tamanho desse elefante! Mas ainda tem mais. Ainda que o condutor e o elefante ambos concordem em ir a um lugar, eles não podem chegar lá se não houver um caminho disponível. O caminho é a situação e o ambiente, e ele pode tornar o processo de mudar tanto mais fácil quanto mais difícil. Então, seu condutor precisa saber exatamente para onde conduzir o elefante. O elefante precisa querer ir para lá, ou, pelo menos, estar disposto a cooperar. E o caminho precisa ser adequado para que eles consigam passar. Em outras palavras, para mudar, você precisa orientar o condutor, motivar o elefante e construir o caminho. Às vezes, você só vai conseguir fazer uma ou 2 dessas 3 coisas, e pode ser o suficiente. Mas, se você conseguir fazer todas as 3, certamente alcançará os resultados que deseja. Então, vamos lá. Vou te ensinar a lidar com cada um deles. Parte 1. Como orientar o condutor. Orientar o condutor pode parecer uma das partes mais fáceis da mudança. É só dizer ao condutor o que mudar, como, por exemplo, você precisa gastar menos dinheiro, certo? Errado! O motivo do fracasso de tantos projetos é que as pessoas tentam orientar os condutores do jeito errado. Por exemplo, vou tentar orientar o seu condutor agora. Tenha uma alimentação saudável. E então, o que me diz? Posso confirmar que você não vai comer besteira já na próxima semana? Todos sabemos que nossa alimentação precisa ser saudável, mas então por que não comemos as coisas certas? Você pode dizer que é porque a alface não é tão gostosa quanto uma barra de chocolate, e pode até ser que esse seja o motivo para algumas pessoas. Mas a verdade é que nós nem sempre sabemos o que significa ter uma alimentação saudável. Como eu devo começar? O que eu devo comer? Devo comer apenas verduras o tempo todo? Quais verduras? Quanto de cada uma? Se eu parar de comer hambúrgueres e beber refrigerante, vai ser o suficiente? Existem milhares de perguntas que precisam de respostas se você quer definir exatamente o que ter uma alimentação saudável de fato é. Então, quando você diz algo assim para o seu condutor, ele não sabe exatamente para onde ir. Talvez o condutor vá tentar prosseguir, mas vai acabar andando em círculos em vez de alcançar os resultados que você espera. E adivinha o que acontece quando você não consegue ver os resultados? Você desiste.
Então, aqui estão 3 técnicas para orientar seu condutor. Técnica 1. Faça um roteiro dos movimentos cruciais. O condutor precisa de orientação, mas se você quiser tornar a mudança o mais fácil possível, especifique as direções de maneira concreta. Não precisa ser um plano passo a passo e de longo prazo, mas você não pode esperar que tenha uma alimentação saudável gere muitas mudanças. Se você quer que uma pessoa coma alimentos saudáveis, você diz que ela deve comer um ovo cozido e tomar um copo de suco de laranja no café da manhã. Você orienta a parar de tomar leite integral e passar a tomar leite desnatado. Você diz que ela não deve comer pizza nunca mais. Talvez fazer uma dessas coisas não cubra todas as mudanças necessárias para chegar nos tais hábitos alimentares saudáveis, mas é um bom começo. E bons começos são muito motivadores. Se você precisa ir ao dentista não é o comando que você deve dar ao condutor, mas provavelmente ligar para o dentista amanhã de manhã e agendar uma consulta é. Ou ainda antes disso, achar o número de telefone do dentista. Quando você já tiver começado, é mais fácil de prosseguir. Vou te contar algo interessante. Às vezes, nós não sabemos quais são os movimentos cruciais. Se você não sabe o que precisa fazer para resolver um problema, como pode esperar que as coisas melhorem? Por exemplo, você sabe que precisa melhorar sua relação com a sua parceira, mas não sabe o que fazer. Ou ainda, você precisa ter um rendimento melhor no trabalho, mas não tem ideia de onde está errando. E é por isso que, às vezes, não fazemos nada, mesmo sabendo que deveríamos estar fazendo alguma coisa. Técnica 2. Encontre os pontos luminosos, examine e copie a partir deles. Digamos que você possui 50 pessoas vendendo seu produto. Quem são os que mais vendem? Talvez você tenha 48 vendedores que não rendem quase nada, mas os outros 2 vendem super bem. O que é que eles estão fazendo que os outros não estão? Talvez você descubra alguma coisa sobre a técnica de venda desses 2 que os outros possam copiar. Algo que eles dizem ou fazem, ou mesmo o tipo de cliente que eles abordam. Esses 2 vendedores são os seus pontos luminosos. Quando você descobrir o que eles estão fazendo de diferente, isso pode direcionar os esforços que os outros funcionários devem fazer. Você pode procurar pontos luminosos em qualquer situação. Se seus filhos não andam se comportando, encontre situações em que eles se comportam bem. O que há de diferente nesses momentos? Se seus funcionários sempre se atrasam para uma reunião mensal, analise quem nunca se atrasa. Não presuma que ele é simplesmente um funcionário melhor. Talvez haja algo ali que você precise entender. Certo, então você encontrou um ponto luminoso que precisa copiar e dê um mapa para o condutor com todos os movimentos cruciais a serem feitos. Técnica 3. Mostre o destino para o condutor. Vou explicar como o condutor funciona. Quando você fornece dados como "é por essa razão que precisamos mudar", o condutor vai analisar os dados e buscar os motivos pelos quais você está errado. Por exemplo, você pensa que precisa parar de fumar porque é ruim para a saúde, e o seu condutor reage da seguinte maneira: "Se o João não me estressasse o tempo todo, eu não fumaria tanto." Ou ainda: "Mas o tio Jorge fumou a vida inteira e viveu até os 85 anos." O condutor racionaliza a situação para evitar a mudança. Mas quando, em vez de falar sobre mudança, você oferece um destino atrativo, o condutor começa a se esforçar tentando descobrir como chegar lá. Ele vai fazer sua análise, mas desta vez a seu favor. Mostre para ele quão maravilhosa a vida vai ser quando você parar de fumar. E então o condutor vai pensar: "Talvez eu possa fumar só 3 cigarros por dia e depois de um mês só um. Isso vai me fazer economizar R$ 250 todo mês. Talvez eu também consiga pagar um personal com esse dinheiro. Acho que vai ser uma boa troca. Trocar os cigarros por exercício." Então, a terceira técnica é mostrar um destino atrativo para o condutor. Um destino que vai parecer o paraíso quando chegar lá. O destino precisa ser bem vívido e claro. Você pode usar uma foto ou um pôster que faça o condutor ficar empolgado. Agora que você disse para o condutor o que fazer, como fazer e para onde ir, lembre-se que ele precisa conseguir conduzir o elefante junto dele.
senão não chegará a lugar nenhum. Apenas saber não é o suficiente, você precisa sentir. Então, como você convence o elefante a ir junto? Parte 2. Como motivar o elefante. Técnica 1. Reduza a mudança. Olhe para essa foto. Qual escada é a mais fácil de subir? A da direita ou a da esquerda? É óbvio que é a da esquerda, certo? Porque os degraus estão mais perto um do outro, e isso faz com que seja mais fácil alcançá-los. E o que isso tem a ver com mudança? É algo que você provavelmente não percebe. A maioria das coisas que você quer mudar em sua vida são parecidas como subir a escada do lado direito. As etapas da mudança são tão grandes que seu elefante fica com medo. O que você precisa fazer é dividir a mudança em etapas menores, até que elas não assustem mais o elefante. Quando a mudança é grande demais, o elefante se assusta e ele prefere ficar onde é confortável em vez de encarar a situação. O elefante é o lado mais resistente. Isso porque ele é o lado que mais tem a ganhar com a situação atual. O elefante adora quando você come doces, procrastina ou fica descendo o feed do Instagram. É o elefante que te convence toda manhã que não tem problema dormir mais 5 minutinhos. Convencer o elefante que mudar vai ser ótimo, ainda que não pareça tão legal no momento, é uma etapa crucial para efetivamente mudar. Você precisa se convencer, ou aos outros, que a mudança não é tão grande e assustadora quanto parece. Por exemplo, se você precisa dar uma palestra para uma centena de pessoas, mas você é tímido, focar na palestra pode ser assustador. Vamos dividir seu objetivo em 10 passos menores, sendo o 10º passo o seu objetivo final, ou a última etapa do processo para atingir o resultado que deseja. Os passos 1 a 9 são as pequenas vitórias ao longo do caminho. Simplesmente admitir que você é tímido e precisa de ajuda pode ser o passo número 1. Enquanto o passo número 5 é um pouco mais assustador, puxar conversa com um estranho na fila do mercado. Você precisa juntar coragem com seus pequenos passos antes de chegar ao passo final. É como se estivesse subindo aquela escada. Com pequenos passos você pode chegar longe. Mas se precisa dar passos muito grandes, o esforço que precisa fazer para passar para o degrau seguinte pode te fazer desistir antes. Aqui está outro exemplo. Pense na faxina que você precisa fazer. Não é um conjunto de ações difíceis, certo? Lavar a louça, varrer o chão, nada doloroso ou assustador. Mas por que você não faz até que não tenha mais jeito? O motivo pelo qual você deixa de fazer é que é coisa demais. Você sabe que quando começar vai ter que ficar algumas horas ou até mesmo o dia inteiro limpando a casa. Dá medo? Não, mas é chato. Então o elefante não se sente motivado. Então, nesse caso, como você pode reduzir a mudança? É para isso que a técnica de resgate de cômodo por 5 minutos serve. Veja só, coloque um timer de 5 minutos, então vá para o cômodo mais bagunçado na sua casa e comece a limpar alguma parte dele. Quando o timer acabar, você para. Não precisa fazer outra sessão de 5 minutos hoje. Você pode fazer de novo amanhã ou depois. Fácil, certo? Esse é um truque para o elefante não ter medo da tarefa, já que ela só dura 5 minutos. Então, ele vai te deixar começar a agir. Uma limpeza de 5 minutos pode não ser uma grande mudança, mas ela vai te fazer começar. Depois de começar, há uma grande chance de você não se importar em limpar por mais 15 ou 20 minutos. Começar é sempre pior que continuar. Quando você começa a ver os resultados, você sente orgulho e se motiva a fazer mais. E ainda mais, quando você limpou por 5 minutos, você se sente mais perto da linha de chegada. As pessoas são menos propensas a parar uma atividade depois de sentir que já tiveram algum progresso, o que nos leva para a segunda técnica que você pode usar para motivar o elefante. Técnica 2. Lembre as pessoas do progresso que elas já fizeram. Em 2004, um lava-jato chamado Inner City estava dando lavagens grátis para seus clientes para encorajá-los a voltar mais e mais para usar seus serviços. Para ganhar a lavagem grátis, os consumidores precisavam de 8 carimbos em seus cartões de fidelidade. A empresa distribuiu 2 tipos de cartões. O primeiro tinha apenas 8 espaços a serem carimbados.
O segundo tinha 10 espaços, mas 2 deles já estavam carimbados. Então, no final das contas, ambos precisavam de 8 carimbos. Mas você consegue adivinhar qual deu mais certo? O que já veio com 2 carimbos teve 2 vezes mais retorno dos clientes e motivava os clientes a voltarem mais e mais para eventualmente ganhar sua lavagem grátis. Então, se você consegue convencer as pessoas que eles já conseguiram completar parte da mudança ou tiveram algum progresso da mesma forma que os 2 carimbos, então existe uma chance maior de que eles mudem de fato. Como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida? Vou dar 3 exemplos. 1. Se sua equipe perde a empolgação no meio de um processo de mudança, lembre-os daquilo que eles já conseguiram conquistar. 2. Se você quer que seu filho economize, digamos, R$ 200 para algum objetivo, você pode dar um cofrinho para ele e colocar os primeiros R$ 20 lá. Esses R$ 20 já são algum progresso e vão aumentar drasticamente as chances de seu filho conseguir alcançar o seu objetivo. 3. Se você possui várias dívidas, então comece com a menor delas e pague assim que possível. Esse progresso vai te motivar e ajudar você a continuar pagando as dívidas maiores. De uma perspectiva numérica, faz sentido focar nas dívidas com maior taxa de juros, mas para o elefante, motivação é mais importante que números. Outra coisa para se ter em mente é que nem toda mudança vai parecer uma sequência contínua de pequenas vitórias. Tipicamente, vai parecer que você deu 1 passo para frente, 2 para trás, e então mais 3 para frente e 1 para trás, além de alguns para os lados no meio do caminho. Você não pode aprender nada sem fracassar, mas o elefante odeia o fracasso. Então você precisa criar a expectativa do fracasso. Criar a expectativa do fracasso ajuda o elefante a ficar tranquilo, porque já é um resultado esperado. E aí a experiência vai parecer uma oportunidade positiva de aprendizado ao invés de um assustador e negativo fiasco. Vou dar um exemplo. Digamos que você se matricule em aulas de dança. Se você chegar na primeira aula esperando ter um talento nato para dança, você provavelmente vai se frustrar assim que ver que não é bem assim. Mas se você não chegar achando que vai dançar melhor que todo mundo antes mesmo de começar, você não vai se sentir tão mal por pisar sem querer nos pés dos seus parceiros de dança algumas vezes, antes de pegar o jeito. Técnica 3. Desenvolva seu pessoal. Em 1977, o papagaio de Santa Lúcia estava em grave risco de extinção. Essa é uma espécie de papagaio muito colorida e bonita que vive apenas nas ilhas de Santa Lúcia, no Caribe. Os habitantes não se importavam tanto com ele nessa época. Eles caçavam a espécie e os capturavam para ter como um animal de estimação. Todos sabemos como é difícil resgatar uma espécie em extinção. É preciso muito esforço e, normalmente, muito dinheiro também. Mas essa espécie foi salva por um sujeito sem nenhum poder político nem dinheiro. Um estudante chamado Paul Butler. Ele sabia que dialogar com os habitantes sobre números ou dados estatísticos não traria resultado algum. Nada mudaria ao menos que houvesse uma conexão emocional com o papagaio, e foi isso que ele fez. Ele apelou para o senso de identidade da população de Santa Lúcia. A mensagem que ele precisava que eles entendessem era: esse papagaio é nosso, ninguém mais tem além de nós. Somos um povo que protege o que é nosso. E, como eu disse, ele não tinha dinheiro para construir santuários, não tinha poder de mudar as leis. Então, o que fez foi tomar uma série de pequenas e interessantes atitudes. Ele organizou teatros de fantoches e distribuiu camisetas. Ele pediu que uma banda gravasse músicas sobre o papagaio. Ele pediu para voluntários se fantasiarem de papagaio e visitarem escolas. Para resumir a história, o povo começou a ver o papagaio como uma parte da identidade nacional. Embora ainda esteja em risco, a população de papagaios aumentou mais de 7 vezes desde então. O rapaz não reduziu a mudança, ele desenvolveu seu pessoal. Ele fez as pessoas terem orgulho dos seus papagaios. Ainda que a maioria de nós não esteja tentando salvar uma espécie da extinção, acredito que esse é um exemplo perfeito de como desenvolver seu pessoal. Você precisa garantir que esteja cultivando a identidade certa. Pode ser uma identidade pessoal, nacional, profissional. Apenas lembre-se que quem as pessoas imaginam ser tem um peso muito grande nos seus comportamentos.
Sua identidade sempre vai ser mais importante para você do que as consequências das suas ações. Vamos supor que você é um médico. Você aceitaria suborno para dar um atestado falso? Isso depende da sua identidade. Se você pensa, eu não sou o tipo de pessoa que faz as coisas fora da lei, você não vai aceitar o suborno, independentemente de quanto dinheiro for. Sua identidade vai ser mais importante que o dinheiro. Se você precisa ajudar alguém a mudar e poder fazer algo para reforçar a identidade dessa pessoa, suas chances de sucesso aumentarão muito. E se não há essa possibilidade, tente pelo menos evitar desrespeitar a identidade das outras pessoas. Sempre tenha isso em mente, especialmente se você for um líder. Bom, agora que você tem ambos, o condutor e o elefante, alinhados, talvez o caminho se abra sozinho. Mas, se por algum motivo seu elefante não conseguir sair do lugar, talvez seja a hora de construir o caminho. Parte 3. Como construir o caminho? Algumas das coisas com as quais eu não economizo são verduras e legumes. Alguns anos atrás decidi mudar a minha dieta e incluir mais verduras e legumes. Então, sempre que ia ao mercado, comprava o suficiente para ter por alguns dias. Mas em pouco tempo notei que não estava comendo o suficiente antes que boa parte delas estragassem. E isso não era porque eu não gostava do sabor, por incrível que pareça, eu gosto. Então, qual era o problema? Bom, preparar esse tipo de comida leva tempo. Notei que quando eu estou cansado e com fome, os 3 minutos que demoro para descascar as cenouras parece um sacrifício. Então, passei a comprar frutas e vegetais prontos para comer, já lavados, descascados e cortados. É claro, sai mais caro, mas assim o meu caminho está pronto e tenho certeza de que não vou desviar dele. Construir o caminho é sobre olhar ao seu redor e remover os obstáculos ou redesenhar o ambiente para que consiga chegar ao destino sem turbulências. Muitas vezes, o que você imagina ser um problema com as pessoas é um problema com a situação. O comportamento das pessoas sempre muda de acordo com a situação, ainda que você não perceba. Por exemplo, as pessoas comem mais quando o prato é maior. Se você come pipoca em uma bacia maior, você vai comer mais pipoca, mesmo que já não queira mais. Quer comer menos de noite? Sirva seu jantar em um prato de sobremesa. O mundo ao seu redor sabe que construir o caminho te leva a ter comportamentos específicos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o ambiente ao seu redor foi pensado para influenciar seu comportamento. E é por isso que existem algumas coisas como um botão "Compre com um clique", para que o caminho para a compra seja mais fácil. Linhas pintadas no asfalto separando as avenidas em faixas para te ajudar a permanecer do lado certo. Os sistemas de caixas eletrônicos que não te deixam sacar o dinheiro a menos que você retire seu cartão primeiro, para evitar que você esqueça ele lá. E a lista continua. Mas, como você pode ver, a resolução para esses problemas é pequena e simples. Então, seu ambiente está te distraindo dos seus objetivos? Como você pode construir seu caminho? Dan, um dos autores, comprou um computador velho e sem acesso à internet para que ele conseguisse focar em escrever seu livro sem distrações como notificações de e-mail ou a tentação das redes sociais. Se você precisa ser rígido com você mesmo, seja. Coma em pratos menores, deixe o cartão de crédito em casa quando for ao shopping, deixe seu celular no porta-luvas quando for dirigir. Se você construir o caminho para ser eficiente, você precisará de menos esforço para convencer o condutor e o elefante a cooperarem. Mas se você conseguir orientar o condutor, motivar o elefante e construir o caminho, nada vai te parar. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender coisas novas e tornado a sua vida um pouco melhor.